Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal Resultado Azul. Meu nome é André Queires, o meu objetivo aqui é trazer estratégias para levar, se a tua empresa, caso esteja no prejuízo, levar ao lucro em 6 meses, ou caso ela já tenha resultado, que ela consiga dobrar seus resultados através de ferramentas de gestão financeira. O tema de hoje da live é por que o capital de giro some da minha empresa? Então a gente vai conversar sobre capital de giro, entendendo principalmente aí, o que é capital de giro? A gente fala muito, eu não tenho capital de giro, tenho capital de giro, eu fui no banco e o banco está me emprestando capital de giro. Será que ele está emprestando capital de giro? O que é capital de giro propriamente dito? Então vamos falar um pouquinho sobre capital de giro. Então, o que é capital de giro? Se eu tenho capital de giro necessário para tocar minha empresa, o que acontece caso eu não tenha esse capital de giro necessário? Onde eu encontro a informação do capital de giro que eu tenho propriamente dito dentro da minha empresa, tá? Então é mais ou menos essa linha. E no final lá eu vou dar 4 grandes motivos, 4 grandes causas do porquê na sua empresa some o capital de giro propriamente dito, tá? Vamos em frente então. Então, o capital de giro, o que é? Corresponde aos bens e direitos de curto prazo da empresa que pode ser transformado em caixa no máximo em 1 ano. Mas isso aqui é muito difícil, não dá para entender. Pessoal, vamos lá. Bens e direitos é tudo que você tem, são os ativos da sua empresa. O que são bens? Bens eu tenho lá dinheiro, eu tenho o imobilizado, direito, contas a receber. Então, tudo que eu tenho dentro da minha empresa, ali na parte de bens e direitos, de curto prazo, menos de 365 dias, é meu capital de giro. Mas não é só isso, tá? Vamos em frente um pouquinho. Então, resumindo, olha ali o lado da balança. Um lado da balança está mostrando o meu ativo. Então, o meu ativo de curto prazo circulante, bens e direitos, tá? Agora a gente diminui mais um pouquinho. São os recursos próprios ou de terceiros necessários a sustentar as atividades operacionais do dia a dia da empresa. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que diminuir também, por outro lado, o passivo, mas o passivo circulante. Então, meu capital de giro líquido, o dinheiro que eu tenho dentro da minha empresa, propriamente, é tudo que eu tenho de ativo circulante, menos o que eu devo, que é meu passivo circulante. É o dinheiro que eu tenho no meu caixa, no meu banco, no meu estoque, no meu contas a receber, descontado o que eu devo a fornecedores. Resumindo, meu capital de giro é isso. Então, a gente tem que verificar se essa quantidade de capital de giro, propriamente dito, é a correta, é a necessária dentro da minha empresa, ou se eu precisaria ter um pouco mais de capital de giro, tá? Então, vamos avaliar isso um pouquinho. Então, quando falta capital de giro, é porque falta gestão de capital de giro. Normalmente me faltou dinheiro porque eu não mensurei da melhor forma, da forma correta, a quantidade de dinheiro que eu precisaria ter, tá? Então vamos pensar um pouquinho aí a esse respeito. Olha só, eu trouxe um balanço, a ideia aqui não é falar hoje de balanço, não é falar de totalmente aí, a gente não vai criar a estrutura de um balanço de uma empresa, mas o grande que é dizer o seguinte: tudo que está ali no ativo circulante, tudo que está ali no passivo circulante é o seu capital de giro. É o que você precisa para fazer girar a sua empresa no curto prazo. Essa é a definição de capital de giro. Então, resumindo, eu tenho 490 mil de ativo circulante, eu tenho 415 de passivo circulante, então essa diferença, 75 mil, é o meu capital de giro líquido, é o quanto eu tenho de capital de giro propriamente dito. Agora eu tenho que ter talvez uma quantidade de circulante, né, o dinheiro no caixa na faixa ali de entre 500, 600 mil, devendo um pouco lá no curto prazo, e isso é o suficiente para a minha empresa girar. O que eu quero dizer com isso? Se a minha empresa cresce muito e eu tivesse, então sim, eu faturo 2 vezes mais do que eu estou faturando hoje,
eu precisaria ter mais dinheiro para contas a receber, eu teria que ter mais dinheiro para estoque, eu teria que ter mais disponibilidade no meu caixa para pagar meus fornecedores. Então, quando a gente cresce muito, a gente precisa aumentar o nosso capital de giro. E esse crescer demais e aumentar o capital de giro, se a gente não tem grana, a gente acaba pegando dinheiro com o banco. Então, quando a gente fala de banco, é ali, ó, empréstimos de curto prazo. Então, meu capital de giro ele está sendo bancado por banco. Então, isso é bom? Não, não é bom. O ideal era que eu tivesse meu dinheiro, porque na hora que eu estou usando o recurso de banco, eu estou pagando juros, eu estou tendo uma despesa financeira por causa disso. Tá? Não vamos falar inteiro de ativo e passivo, mas entenda que o que está no circulante é o seu capital de giro propriamente dito. Então, vai ali as tuas disponibilidades, que é o teu dinheiro no caixa, é o teu dinheiro no banco, vai ter contas a receber, vai o teu estoque, e ali peculiaridades, impostos a recuperar, despesas antecipadas, mas os 3, 4 grandes ali do teu ativo circulante é dinheiro no caixa, dinheiro no banco, dinheiro no contas a receber, que pode ser lá no cartão, dinheiro de um boleto que você deu para o cliente para ele pagar, ou ele vai pagar 30, 60, 90, né? O dinheiro no teu estoque. Esse é o teu ativo circulante. E o teu passivo circulante é o que você deve para banco, o que você deve para fornecedor. E também o que deve para impostos e para empregado, mas normalmente é o que você deve para banco e fornecedor, tá? Então, o que a gente está conversando hoje? Por que o dinheiro do meu capital de giro some? Por que eu nunca vejo a cor do dinheiro dentro da minha empresa? Então, vamos primeiro entender um pouco os conceitos, para depois a gente entender lá no final porque propriamente ele some. Então, minha necessidade de capital de giro, como é que eu defino? Ele some porque falta. Essa é a realidade. Por que sumiu? Eu precisava de um dinheiro que eu não tenho, porque falta dinheiro. Então, sua necessidade de capital de giro está diretamente ligada ao seu ciclo de caixa e ao volume desse ciclo de caixa. Então, a gente tem que entender o que é ciclo de caixa. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo ciclo de caixa, mas ele é bem importante aí dentro da gestão financeira. Então, o ciclo de caixa está composto aí de 3 grandes prazos. Tá? O primeiro prazo é o prazo médio de pagamento. Quando você paga seu fornecedor, ele te dá um prazo em dias, em meses, né? Então, assim, meu fornecedor me deu um prazo de 30 dias, de 60 dias, de 30, 60, 90. O prazo médio é 60 dias. Então, é o tempo que eu demoro para pagar um produto adquirido pelo fornecedor. Só que, olha, eu posso ganhar do meu fornecedor 30 dias, mas esse produto demora 20 dias para chegar. Então, veja, eu posso ganhar do meu fornecedor 30, mas como ele demora para chegar, eu recebi, na verdade, só 10. 30 menos o 20 que ele demora para chegar, 10. Eu tenho que diminuir essa quantidade também. Então, a gente tem que avaliar o tamanho desse prazo médio de pagamento. Ele é bom para a gente. Quanto maior o prazo médio de pagamento, melhor para a empresa. Agora, por outro lado, a gente tem que avaliar se a gente não consegue um bom desconto à vista para reduzir esse prazo. Mas a gente também tem que avaliar se a gente vai ter dinheiro e a gente não vai acabar tendo que pegar dinheiro emprestado no banco porque acabou pagando à vista. Então, vou dar um exemplo assim. Eu consegui um desconto de 5% à vista. Opa, mas eu consegui pegar dinheiro no banco a 1,5%? Até pode ser um bom negócio. Agora, cuidado, depois você vai ter crédito de novo para pegar 1,5%, ou o próximo crédito que você vai pegar 8%. Então, também são avaliações a serem feitas. Então, primeiro prazo a ser considerado, prazo médio de pagamento. Esse prazo de médio de pagamento, quanto maior, melhor. Tá? Qual é o segundo? Prazo médio de recebimento. É o tempo médio entre a venda e o efetivo recebimento do dinheiro. Então, eu vou lá, vendi para o meu cliente e ele vai me pagar em 6 vezes. O dinheiro não vai entrar todo de uma vez só. Então, demora para eu entrar o dinheiro no meu caixa. Então, se eu vendo num prazo maior,
mais dinheiro eu preciso, porque eu vou ter que ter dinheiro no meu caixa para bancar esse prazo, porque ele vai ficar muito tempo parado dentro do meu contas a receber. Ah, mas eu vou antecipar isso, eu vou trocar ele, ou numa factory, no banco, eu vou trocar com alguém ou cartão de crédito, eu já faço a troca. Entenda que se você faz a troca dos seus recebíveis, o custo dessa troca, ele já tem que estar lá dentro do teu preço. Por quê? Porque se você sempre troca e você não tem capital de giro, quem vai ter que bancar esse custo do dinheiro tem que ser o teu cliente. Ah, mas o meu cliente não consegue bancar. Se ele não consegue bancar e você está bancando, você tem que ver que taxa vai estar pagando nisso e se está sobrando dinheiro lá depois de a gente avaliar seu resultado propriamente dito. Ele vai se transformar numa despesa variável, esse custo de trazer esse recebível para o curto prazo. Então aqui ao contrário, o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar dar o menor prazo possível para o cliente. O ideal era que ele comprasse antecipado, ele comprasse, eu vou te pagar hoje, você me entrega mês que vem. A maioria não acontece, mas também acontece. Ou eu estou pegando hoje e vou pagar hoje. Isso é à vista. Ou eu vou pagar a prazo, tá? E a gente tem que cuidar também de inadimplência, a gente tem que cuidar de insolvência, que também pode acontecer, propriamente dito. Mas a ideia dentro do ciclo de caixa é que a gente tem que cuidar do prazo médio de recebimento, tá? Então, vamos para o próximo, tá? O próximo seria, e aqui eu acabei não colocando na transparência ali propriamente dito, é o prazo médio de estoque. Então pensa bem, eu comprei uma mercadoria, ela demora para chegar, chegou. Depois eu demoro para vender, depois eu vendo. Então, demora para chegar, chegou, depois que chegou, ficou no meu estoque. Até eu vender, tem um prazo médio que ele fica no meu estoque. Então, eu não posso comprar um produto para ficar 2 anos no meu estoque e só depois vender. Por quê? Porque eu estou com o dinheiro meu parado, ele virou estoque. Então, eu tenho que cuidar e trazer esse dinheiro para tentar girar ao máximo esse meu dinheiro, né? Então, eu compro uma determinada mercadoria, chegou, demora 7 dias, eu já vendi ela, comprei de novo, chegou, eu vendo de novo, então eu tenho que ter um estoque ali para regular, né? um ponto de pedido para esse produto, mas eu tenho que estar sempre revendo esse ponto de pedido, eu tenho que estar sempre revendo o determinado consumo daquele determinado item para verificar se esse produto está mais de 6 meses no estoque, mais de 3 meses no estoque, ele não está girando, eu tenho que promover, tenho que tirar ele do meu estoque. Então eu tenho que tentar fazer com que o meu prazo médio de estoque seja o menor possível, tá? Essa é a ideia do meu ciclo de caixa. Então olha nesse exemplo aí que eu estou passando. Eu tenho um prazo médio de pagamento de 35 dias, eu tenho um prazo médio de recebimento de 40, eu tenho um prazo médio de estoque de 60. O que acontece? Ó, a gente tem um ciclo operacional de 100 dias. Vou explicar por quê. O ciclo operacional é os 60 dias operacional, porque antes de chegar a mercadoria, ele não está na minha operação ainda, propriamente dito, né? Então, ó, prazo médio de estoque, 60 dias, prazo médio de recebimento, 40. Ele me demora 100 dias entre ele entrar no meu estoque e eu propriamente vender, tá? Agora, ele entrou no meu estoque, mas eu ainda não paguei ele. Eu vou demorar 35 dias para pagar ele. Então, não é 100 dias que eu tenho que bancar. Eu vou bancar 100 dias menos esse 35, porque esse 35 dias quem está bancando é o meu fornecedor. Eu estou contando a lógica que o produto chega no mesmo dia, né? Comprei, ele me deu 35 dias, chegou. Tá? Ou então eu teria que descontar o tempo que esse produto demora para chegar para mim, de prazo médio ali de transporte. Normalmente a gente não conta isso, porque a mercadoria no geral, ela na transportadora chega de um dia para o outro, demora 2 dias para chegar. Mas então, a ideia minha de ciclo de caixa
é que, ó, por 100 dias, 60 mais 40 menos 35 igual 65 dias, eu tenho que ter dinheiro para bancar o meu fluxo de caixa. Então, eu tenho que ter capital de giro para 65 dias. Então, esse é meu ciclo de caixa, tá? É uma ideia, porque a gente tem que começar a pensar sempre e o tempo inteiro nessa questão do ciclo de caixa. O que eu estou fazendo na minha empresa para que o meu ciclo de caixa seja o menor possível? O que eu estou fazendo para conseguir mais prazo com o meu fornecedor? O que eu estou fazendo para diminuir o meu prazo com o cliente? O que eu estou fazendo para girar mais o meu estoque, para que o meu estoque não fique parado, não fique com produto encalhado e eu tenha produtos de talvez também maior valor agregado, mas que girem, que realmente eu compre e saia com uma frequência maior. Melhor ainda que aquele que trabalha casado, né? Já compra um produto pré-vendido e assim vai. Agora, como encontrar a sua necessidade de capital de giro, né? Então, ó, a gente usa essa siglazinha ali, ó, NCG, tá? Então, como que a gente calcula a necessidade de capital de giro? Ela é dada pelo ciclo de caixa, isso eu já comentei. Botei ali as definições e dei a ideia de como é que ele funciona propriamente dito, assim. Então, vamos para um exemplo, assim, tá? Então, são esses 3 prazos aí que valem, né, dentro da ideia de ciclo de caixa, tá? Vamos lá. Eu tenho prazo médio de pagamento. Eu vou pegar a média lá, tudo que eu estou devendo para fornecedores, como é que eu calculo, né? E pego quanto que é o meu custo de mercadoria vendido diário. Eu tenho que fazer essa conta pegando lá tudo que eu tenho lá, que eu devo para fornecedores e vejo quanto que em média eu pago de fornecedores por dia. Faço essa conta e tenho quanto devo a fornecedores dividido pela minha compra diária. Quanto que eu compro por dia? Eu pego lá a minha compra do mês e divido por 30 dias, dava minha compra por dia. Quanto que eu estou devendo para fornecedores? Pego esse valor que eu devo para fornecedores e divido por esse valor, eu vou ter o meu prazo médio de pagamento, tá? Então aqui um exemplo, ó. Eu para o fornecedor eu posso fazer nesse formato, caso eu não tenha informação ponderada, tá? Eu não tenha lá o meu total, então eu só tenho 2, 3 fornecedores, eu compro 30% com um, 10% com outro, 60% com outro, qual é o prazo médio que ele me dá? Daria ali, eu poderia fazer também nesse formato, tá? Prazo médio de recebimento. Eu vejo quanto que eu tenho lá de contas a receber, por exemplo, 200 mil, e eu divido pela minha venda média diária. Eu vendo em média 200 mil, divido por 30, eu tenho a minha venda diária. Eu pego lá o quanto que eu tenho de contas a receber, divido pela minha venda diária, vai dar o meu prazo médio de recebimento em dias. Quanto tenho para receber, dividido pela minha venda diária. Eu vou ter lá o meu PMR, meu prazo médio de recebimento. Prazo médio de estoque, como é que eu calculo? Pego o total do meu estoque e divido pela minha compra diária, pelo custo da minha compra diária. Também é essa conta, tá? Consigo ver o quanto que é meu prazo médio de estoque. Daí o que eu faço? Né? O prazo médio de estoque, outra colocação que eu dou é assim, caso não tenha demonstração financeira, verifique o produto mais representativo no seu faturamento, avalie quanto tempo em média o produto fica em seu estoque. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não tenho o estoque certo dos meus produtos, o ideal é ter, você deveria ter. Agora, se você não tem, verifica lá qual é o produto que você mais tem, soma mais ou menos ele e vê qual é, né? E vê, em média, quanto tempo esse produto fica no teu estoque. Então, você pode, de alguma forma, ter uma ideia de prazo médio do estoque nesse formato. Não é o ideal, mas você poderia ver dessa forma também. E daí? Prazo médio de recebimento das vendas, mais o prazo médio de estoque, menos o prazo médio de fornecedores, é igual ao ciclo de caixa. A gente não viu lá 40 dias mais 60 dias deu 100, menos 35 deu 65. Foi aquele exemplo que eu havia dado, tá? Então, a minha necessidade de capital de giro, eu vou mostrar aqui uma lógica para vocês.
calcule a média do seu faturamento diário, multiplique seu faturamento pelo seu ciclo de caixa e daí eu vou ter uma ideia de qual é o faturamento, qual a necessidade de capital de giro que eu vou precisar ter. Então faz de conta lá que eu tenho um faturamento anual de 1.200.000. Um faturamento diário, médio diário de R$ 3.288 por dia, tá? Eu tenho um ciclo de caixa de 65 dias. Então, ali eu tinha considerado de 4.110. Eu vou pegar esse meu faturamento médio diário e multiplicar por aquele meu ciclo de caixa, tá? Então, 4.110 multiplicado pelos 65 vai dar R$ 267.000. Esse seria a minha necessidade de capital de giro. Quanto que eu precisaria ter de capital de giro? Meu faturamento médio diário, pego lá meu faturamento anual, divido pela quantidade de dias do ano, vai dar meu faturamento médio diário. Pego isso por aquele ciclo de caixa que era 65 que a gente viu, vai dar R$ 267.000. Esse é o valor que eu deveria ter de capital de giro, girando para fazer com que a minha empresa trabalhasse bem, tá? Isso é só um exemplo. Agora, quanto que eu propriamente tenho? Então, assim, ó, eu tenho que avaliar. Eu consegui avaliar naquele cálculo ali. Eu pego o meu ciclo de caixa, avalio qual é o meu ciclo de caixa, deu 65 dias, o meu faturamento por dia em média de 4.110, multipliquei e deu 267.000. Isso é o quanto eu preciso. Agora, quanto que eu tenho? Capital de giro líquido é o total de recursos que a sua organização possui, ou então ela tem para desenvolver suas atividades rotineiras, ou seja, funcionar ativamente. Então eu estou atrás desse capital de giro líquido, tá? Como encontrar o seu capital de giro líquido? Capital de giro são os recursos próprios ou de terceiros necessários a sustentar a atividade da empresa. A gente viu isso. Então, capital foi aquele primeiro slide que eu mostrei da balança. Então, é tudo que eu tenho de ativo circulante, menos tudo que eu devo de ativo circulante. Eu cheguei a dar um exemplo ali naquela hora. Então, meu capital de giro líquido é meu ativo circulante menos o meu passivo circulante. Pessoal, é complicado? Não, não é complicado. Se a gente faz gestão financeira num modelo, eu tenho um modelo de uma planilha com uma DRE gerencial, junto com a análise de patrimônio que a empresa tem, esse cálculo ele não fica difícil de ser feito, tá? Quem faz gestão financeira tem que entender do seu ciclo de caixa, tem que entender que tem que ser diminuído. Ah, André, mas hoje eu não consigo fazer. Então, você tendo os conceitos e começar a ter a noção que você tem que melhorar o seu resultado e melhorar o seu ciclo de caixa, reduzindo o valor dele, já é um bom caminho. É um pouco essa linha aí que eu levo, tá? Então, olha a conta aqui, sem chegar em números. Olha o meu ativo circulante, 460.000. Vê se é difícil de calcular. Você vai contar todo o dinheiro que você tem no caixa, todo o dinheiro que você tem no banco. Vai contar todo o dinheiro que você tem no teu contas a receber. Vai contar todo o teu estoque e ver quanto que tem. E ali tem um outro, faz de conta que 10.000, eu paguei uma conta antecipada, então ele é ativo meu de curto prazo. Tá? Deu 460.000. Eu somei tudo, deu 460.000. Agora eu vou diminuir tudo que eu devo no curto prazo. Eu devo empréstimo para banco, eu devo fornecedor, eu devo imposto e eu devo outros no curto prazo. Eu tenho de ativo circulante no meu curto prazo 460, eu devo 285, quanto que me sobra? 175. Esse é meu capital de giro líquido. Então, isso é o quanto eu tenho de capital de giro. Correto? Não vou me ater ao resto do balanço. A gente não está discutindo aqui e conversando, a gente não está fazendo contabilidade, a gente está entendendo a gestão financeira da empresa. Então, meu capital de giro líquido 175. Olha aquele exemplo que foi dado. Eu tenho a gente calculando o ciclo de caixa,
vendo qual é o meu tamanho de ciclo de caixa, que era 65 dias, multiplicado pelo meu faturamento diário, que era 4.110, eu tenho uma necessidade de capital de giro de R$267 mil. A gente viu que a gente tem um ativo circulante de 460, a gente tem um passivo circulante, né, que era de 285, que gerou, então, esse passivo circulante gerou um capital de giro líquido de 175 mil. Olha só, a minha necessidade está maior, tá? A minha necessidade está maior do que a quantidade de capital que eu tenho. A minha necessidade de capital de giro líquido está maior do que o meu capital de giro líquido. O que significa isso? Significa que eu não estou tendo dinheiro suficiente para bancar aquele ciclo de caixa de 65 dias. Está faltando capital de giro na minha empresa. Essa é a conta. Então, ela é difícil de fazer? Não, ela não é difícil de fazer. A gente precisa saber prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, prazo médio de estoque. Fazer essas médias do prazo médio, ver o nosso ciclo de caixa, ver o tamanho do nosso faturamento, dividir ele pelo ano para ver o faturamento por dia, multiplicar para saber a nossa necessidade de capital de giro, ver tudo que a gente tem no nosso ativo, diminuir tudo que a gente deve no nosso passivo de curto prazo, para ver o CGL, que é o capital de giro líquido. Cheguei a essa informação e vou verificar se a quantidade que eu tenho é maior do que a minha necessidade. Essa é a conta propriamente dita, tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, faltou dinheiro. A minha empresa não tem dinheiro para bancar 65 dias de ciclo de caixa para aquele tamanho de faturamento. Se o faturamento fosse menor, poderia ser, mas para aquele tamanho de faturamento ela não consegue. Se eu quero aumentar o faturamento ainda, eu precisaria de mais dinheiro ainda, entende? Então, quando a gente quer crescer, a gente precisa de mais capital de giro, tá? Faltou dinheiro. O que acontece se falta dinheiro? Essa é a lógica para todo mundo. E agora que faltou dinheiro, o que acontece? Possível aumento da despesa financeira. Mas eu vou ter que pegar dinheiro com o banco. Mas eu vou depender de banco para que ele banque a minha falta de capital de giro. Tá? Então, daí é essa lógica aí da bola de neve. Quanto mais eu recorro a banco, mais aumenta a minha despesa financeira, porque mais eu pago juros a banco. Se eu estou aumentando a minha despesa financeira, ela é equivalente a uma despesa fixa, ela é equivalente a uma despesa. Mais faturamento eu preciso para ponto de equilíbrio zero, para a empresa ter resultado, eu preciso faturar mais. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho dinheiro para faturar mais, porque senão eu preciso de mais capital de giro ainda e mais vou recorrer a banco ainda. Eu caio nesse ciclo, nessa bola de neve financeira. Isso pode fazer a empresa quebrar, tá? Olha só o que mais a gente pode falar. Analise algumas possibilidades na sua empresa, tá? Por que o capital de giro some? São 4, lembra que eu comentei lá no início, que são 4 grandes motivos que fazem com que a empresa não tenha capital de giro. Eu vou começar pelo mais simples. Prejuízo. Por que prejuízo? Pensa assim, o que é meu ativo circulante? Meu ativo circulante é o dinheiro que eu tenho, o dinheiro que está no banco, o dinheiro que está no estoque, o dinheiro que está no meu contas a receber. Se a minha empresa, se eu tenho lá um ativo circulante de 500 mil, a minha empresa dá prejuízo de 10 mil. No outro mês, ou eu vou ter menos dinheiro, eu vou ter menos estoque, eu vou ter menos contas a receber, ele virou 490. No outro mês, mais prejuízo, 50 mil de prejuízo, ele vai diminuindo o meu ativo circulante e vai fazendo que eu não tenha capital de giro. Diminui o meu estoque. Pensa assim, o meu estoque era de 200 mil. Eu vou cada vez me diminuindo o tamanho do meu estoque para poder ir pagando conta. Eu tinha um cliente que aconteceu isso, ele tinha um estoque de 500, 600 mil e o estoque dele foi diminuindo. Eu disse, você tem que mudar a lógica da sua empresa
porque o que está fazendo é que você está comendo o seu estoque, o prejuízo está comendo o seu estoque e cada vez mais você vai diminuir seu capital de giro e a empresa daqui a pouco vai quebrar. Você tem que mudar a gestão, fazendo com que a empresa dê resultado. Então, prejuízo é minha receita, pago os impostos, pago os custos, eu tenho meu lucro bruto. A gente chama de margem de contribuição. Pago as minhas despesas fixas, eu tenho meu lucro operacional. Pago a minha despesa financeira, eu tenho meu lucro líquido. Pago investimentos e empréstimos, eu tenho meu fluxo de caixa livre. O ideal é que você tenha fluxo de caixa livre. Vou explicar um pouquinho ali na frente. Mas se você não tiver lucro operacional ou lucro líquido, esse prejuízo vai estar comendo teu capital de giro e você não vai conseguir manter a empresa por muito tempo. Você tem que alterar a gestão financeira dela. Então, explicado, prejuízo. Agora, desvios. Esse é um outro motivo da sua empresa poder estar enfrentando problema. Então, aparentemente, a empresa dá lucro. Eu sempre calculo a empresa, ela está dando resultado, tem lucro, só que eu vejo meu ativo está diminuindo. Alguém pode estar desviando estoque, alguém pode estar desviando dinheiro, alguém pode estar transferindo dinheiro, alguém pode estar dando baixa em uma outra conta, o teu contas a receber, alguém está recebendo não na conta da empresa, numa conta pessoal que não é a da empresa. Pode estar acontecendo de alguma forma algum desvio por falta de controle financeiro, mas isso também pode acontecer. Tá? Então a gente tem que controlar desvios. Né? Vamos aí para um terceiro, imobilização. Lembra que lá no balanço eu falei de ativo circulante. Então vamos dar um exemplo assim. Faz de conta que a minha empresa tem 500 mil de ativo. Entre dinheiro no caixa, dinheiro no banco, estoque, contas a receber. Tem 500 mil. Mas ela está vindo muito bem e o dono se empolgou e disse assim, sabendo uma coisa, está muito legal aqui, eu vou comprar uma sala comercial para a empresa que é muito melhor, eu vou comprar uma loja para ela porque é muito melhor do que está pagando aluguel. 350 mil imobilizou. 350 mil. O que aconteceu? 500 mil de capital de giro virou 150. Então, talvez agora o teu capital de giro líquido, 150 de ativo circulante, diminuindo lá o teu passivo circulante, talvez o teu capital de giro líquido seja até negativo depois de ter comprado a sala 350 mil à vista. Pá! Tá? Mas não aconteceu assim, aconteceu de pagar parcelado. Mesmo assim, a sua imobilização pode prejudicar ou pode fazer sumir o seu capital de giro. Então, eu vou lá e imobilizo. Né? Eu vou me imobilizar porque eu estou pagando aqui parcelado, é só 10 mil reais por mês, é só 3 mil reais por mês. Mas isso está tirando dinheiro do seu capital de giro, está diminuindo seu capital de giro líquido. E pode fazer com que a sua empresa, num determinado momento, não tenha reserva financeira, não tenha capital de giro suficiente para mantê-la. Então, a imobilização é complicada. A gente deve questionar muito se é necessário imobilizar. Eu dou sempre, quando eu falo de imobilização, eu dou sempre um exemplo, para mim, muito, muito claro, de como a imobilização ela pode não ser um negócio muito bom. Pensa assim, Banco Bradesco, Banco Itaú. Será que eles têm dinheiro? É uma pergunta até engraçada, né? Eles têm muito dinheiro. Pergunta se eles alugam uma sala comercial para fazer a agência ou eles compram o imóvel para fazer a agência. Com pequenas exceções, 99% das agências, 99% das agências, elas são locadas, alugadas. Eles não compram uma agência. Por que não compram? Porque o negócio deles não é ter agência, o negócio deles é emprestar dinheiro. Então, se eles imobilizam o dinheiro deles, eles não conseguem ter o dinheiro para emprestar. Se você imobiliza o seu dinheiro, por exemplo, você tem uma loja de roupa feminina, você não tem
dinheiro para comprar estoque, você não tem dinheiro no caixa para pagar o fornecedor, você não tem dinheiro para bancar o seu contas a receber, para dar prazo para o seu cliente. Então, com pequenas exceções, que devem ser muito bem analisadas, imobilizar não é um bom negócio. A gente tem que avaliar muito se vale a pena imobilizar. Certo, pessoal? Então, vamos em frente. E deixei por último a questão do efeito tesoura. O que é o efeito tesoura? Lembra ali que eu comentei, quando eu cresço demais, olha, lembra ali, ó, 267 mil é a minha necessidade de capital de giro. Se eu cresço demais, o meu faturamento médio é maior. Se o meu prazo é o mesmo, meu ciclo de caixa é o mesmo, eu preciso ter mais dinheiro de capital de giro. O que é efeito tesoura? Quando o meu crescimento foi muito maior do que o aumento do meu capital de giro, eu não criei reserva para junto ir aumentando esse meu capital de giro, a gente cria o que a gente chama de efeito tesoura, efeito tesoura num gráfico, porque começou a faltar dinheiro porque o seu crescimento e a sua necessidade de dinheiro ficou maior do que o volume de dinheiro que você tem, o seu capital de giro líquido. O seu NCG, a sua necessidade de capital de giro, por causa do seu crescimento, ficou maior do que seu capital de giro líquido. Então, você cai no efeito tesoura. Isso acontece o quê? Crescimento desordenado. Eu cresci demais. Então, crescer é bom? Mas você tem que ir junto e crescendo o seu capital de giro, a sua reserva financeira, para não acabar caindo também nessa bola de neve de precisar de dinheiro do banco. Tá? Eu sempre lembro que dinheiro do banco é um dinheiro caro, que você paga taxas maiores, né? Taxas que muitas vezes talvez fiquem muito onerosas e você não consiga ter uma empresa que dê resultado. E a gente cai na questão do prejuízo. Então, resumindo, para qualquer situação, para qualquer a grande causa de uma empresa não dar dinheiro, o dono quebrar, falir uma empresa, é por essas 4 questões: prejuízo, falta de resultado, desvios, imobilização excessiva e efeito tesoura. Tá? Então, é esse resumo aqui que eu dou propriamente dito. Então, eu digo que na sua empresa pode estar faltando gestão financeira, pelo crescimento desordenado, pela falta de controle financeiro, pela aplicação inapropriada de recursos numa imobilização, por exemplo. Aplicação inapropriada de recursos numa imobilização, por exemplo. Tá? Então, entenda que você tem que saber qual o seu capital de giro, qual a sua necessidade de capital de giro, ver se hoje o capital de giro que você tem dentro da sua empresa está de acordo com essa necessidade, porque se não está, se está descasado, você vai pegar dinheiro com o banco. Essa conta, na hora que você está abrindo uma empresa, tem que ser feita. Por quê? Porque você tem que avaliar de cara quanto você vai precisar de dinheiro para capital de giro, dinheiro no bolso para comprar estoque, para bancar o teu contas a receber, ter para bancar o teu contas a pagar. Você precisa saber o quanto. Então, você não precisa ter só, eu vou comprar R$1.000 de estoque, ter o dinheiro ali, ele é o suficiente. Tá, quanto de dinheiro você vai precisar de capital de giro para rodar a sua empresa no início dela? Isso também é uma informação aí que você deve avaliar bem, tá? Então, assim, pessoal, essa é a ideia de hoje. O que eu quero dizer para vocês? A gente, a cada 2 meses, aí eu coloco para um método. Nesse método, o método SEO Resultado Azul, que tem como objetivo ajudar empresas que passam por dificuldades financeiras a terem melhores resultados, eu trabalho esse método através de 4 pilares da Rota Financeira do Sucesso. Esse treinamento, eu falo sobre mentalidade financeira, eu falo sobre desenho, que é criar esse plano de negócios, ver a viabilidade da empresa, criar sua estratégia vencedora. Falo sobre filme,
que é calcular o resultado da empresa. Então, eu dou planilhas para cada situação dessa, para entender o resultado, para entender seus gastos, mudar seu padrão de vida, para fazer seu plano de negócios, fazer seu plano de marketing e também para entender se você está crescendo seu patrimônio, ver o tamanho do seu balanço, ver o seu ciclo de caixa, o seu ciclo financeiro, ver a sua necessidade de capital de giro e ver se você realmente está conseguindo enriquecer. Esse é o grande objetivo, fazer com que você enriqueça, fazer com que a sua empresa tenha resultado azul, e então é fazer com que ela tenha lucro bruto, lucro operacional, lucro líquido e um fluxo de caixa livre e que você esteja crescendo o patrimônio da sua empresa através do resultado azul. E para isso você precisa ter muito claro a gestão financeira através aí desses 4 pilares, tá? da rota financeira do sucesso. Eu me despeço por aqui, peço que você se inscreva no canal Resultado Azul, tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram. Um grande abraço para vocês, agradeço aí a vocês aí por estarem junto aqui no canal e até o próximo vídeo.